Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala Oliveira Kun. Eu sou o Lucas Oliveira, ou Oliveira Kun se você preferir, e hoje vamos falar sobre mais 5 episódios de High School Girl Dash, do 6 ao 10. Galera, antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, eu vou pedir para você deixar o seu like, seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou e também deixando alguma sugestão se você tiver. E aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos meus vídeos novos. E de novo eu quero agradecer a página High School Girl Brasil por ter divulgado meu último vídeo sobre High School Girl Dash. Inclusive esse último vídeo está aparecendo aí no card, em algum lugar daí. E também agradecer a Fábrica de Lutadores, que é quem está traduzindo este mangá. Mas antes de começar a falar do capítulo 6 ao 10, eu vou trazer aqui um resumo dos capítulos 1 ao 5 para vocês. Mas como eu mesmo disse, é só um resumo. Então se você quiser ver tudo mesmo, vá lá no meu último vídeo que eu falei sobre High School Girl Dash, do capítulo 1 ao 5. E sem mais delongas, vamos para o resumo. A história se inicia em 2007 e a nossa personagem principal dessa história é a Koharu Hidaka. E ela já está com 28 anos, né, porque ela faz aniversário durante o primeiro capítulo, e ela se transforma em uma professora e ela aparentemente congelou todos os seus sentimentos. Sentimentos esses que podem envolver uma certa pessoa ou envolver até os jogos. Inclusive me recordando do que ela era antes de conhecer o Haru. Porém, ela também convive com os seus problemas de confiança e isso transparece muito quando ela tá com a sua turma. E que turminha, né, gente? Tem a Katadiri, que é a delinquente, tem o Yamai, que é o peixe morto, tem a Oshina e, enfim, tem vários personagens novos. E após a Katadiri deixar o PSP cair da sua mochila, acendeu uma chama da Hidaka, que pra mim já estava acesa, porém escondida dentro do seu coração. E a Hidaka também reencontra amigos do passado, entre eles a Onizuka, que eu ainda não acreditei que ela casou, o Miyao, o Doi, que também virou um professor, e até o Numata. E também rola um flashback da Hidaka, onde ela está com uma outra garota numa moto no ano de 1997. Seria ela Akira Ono? A gente ainda não sabe. E no final do capítulo 5 nós vimos o Arisu, um outro personagem, levando o Yamai para uma loja de fliperamas. E aí, o que será que vai rolar? Será que a Hidaka vai descobrir? Vejamos a seguir. E antes de começar a falar sobre o mangá, eu queria agradecer um comentário que teve no último vídeo. O Encosto de Duelo respondeu a minha dúvida sobre a Kumi, que seria uma personagem poligonal que eu não tinha encontrado, e ele falou que a Kumi é simplesmente a Pai-chan de Virtua Fighter. E além disso, no Mata é o Lao-chan, que é o pai da Pai-chan. Pai da Pai-chan, essa foi... Fazendo assim uma incrível referência de Rensuke Yoshikiri a Virtua Fighter. Então, muito obrigado aí, Encosto de Duelo, tamo junto. E bora ler e analisar esse mangá. E galera, já começamos esse capítulo 6 com uma capa de uma violência mamária absurda na Hidaka, dizendo que a professora está sendo atingida pelos problemas como se fossem vários Sonic Booms. E o capítulo começa com o Numata falando com o Doi sobre ser comprometido no trabalho, que a filha dele, que já sabemos quem é, toma conta da esposa doente e que faz tudo isso pelos alunos. Também diz que como professor é primeira classe e como pai é de quinta categoria. E começa a desabafar dizendo que a relação dele com a filha é terrível. Logo após ele volta a insistir pro Doi ficar com a filha dele. E o Numata começa a arrastar o Doi dizendo para ele conversar com a filha dele. E a imagem corta para Hidaka com eles de fundo. Ainda pensativa, ela reflete sobre os familiares de seus alunos e suas personalidades, especialmente o pai da Katadiri, cujo ela teve o desprazer de conhecer, na minha opinião, dizendo que a menina pode ter sido moldada nas circunstâncias em que vive. Ela então diz que na forma que aquele homem fumava, morando com uma garota do ensino médio, deveria ser classificado como maus tratos e que tem certeza que o pai dela fede a cigarro o tempo todo, que por essa razão ela não deve ir depois da aula para casa. A Hidaka também diz que não pode ignorar isso tudo. Detalhe pro Numata matando o Doi novamente, como no último vídeo. Mas a Hidaka também se pergunta o que ela pode fazer e pensa que Katadiri iria se opor a ela. A página corta para uma cena do lado de fora da escola. E a cena passa para Katadiri e Oshina, onde, aparentemente em um lugar alto, a Oshina pergunta por que a Katadiri não está comendo, e a Katadiri diz que já disse para Oshina não falar com ela, e Oshina diz que disse aos pais que Katadiri não costuma levar o seu lanche, e que eles lhe fizeram um lanche a Katadiri, que diz para ela não se preocupar. Katadiri pergunta sobre a saúde de Oshina, e vale lembrar que Oshina costuma faltar muito por problemas de saúde, e ela diz estar se sentindo ótima e em forma, e diz isso cantando. E também diz que ficar muito tempo em casa faz o estômago dela doer.
Katadiri então diz para ela não se iludir, pois a escola não é nada divertida. E Oshina diz que os colegas dela a entretêm e isso a torna divertida. Também diz que se a Katadiri estiver com ela, ela estará feliz. Que se sentiu poderosa ao bater no valentão, que é o Abo, e que foi emocionante ver a Hidaka com raiva. Katadiri pergunta então por que ela vem à escola, já que com esse cérebro ela mal consegue acompanhar a aula. A Oshina então foge do assunto e pergunta o que Katadiri estava jogando, que ela também queria jogar. E aparentemente era um jogo onde monstros estavam lutando, isso na visão da Oshina. E os pensamentos da Katadiri dizem ser a mesma coisa que ela sentia com ela e que lidar com ela deixa a própria Katadiri louca. Na página seguinte descobrimos que a Katadiri e a Oshina já se conheciam desde crianças, e a Katadiri nesse flashback diz que todos os dias da vida dela são um saco, e pergunta a Oshina se ela se sente da mesma forma. Oshina pergunta do que ela está falando e o flashback acaba voltando para a realidade, onde Katadiri diz que não adianta repetir a pergunta para Oshina, que não entenderia por ser tonta e a inveja por ser despreocupada. Oshina diz que elas poderiam sair para dar uma volta, mas só elas duas. Katadiri diz já está ficando enjoada, que acha que ela deve ter alguma coisa especial e possivelmente nos pensamentos de Katadiri a frase "Por que conversar com ela me faz parar de dar importância a coisas ruins que acontecem na minha vida?" E a página corta para o nosso garoto, sem expressões faciais, e o nosso peixe morto, Yamai, que está com aqueles dois garotos do último capítulo, onde ele ia à loja de fliperamas com Arisu. E ele aparentemente já foi, e perguntam a ele se ele vai na reunião de hoje. E ele diz que vai e até espanta quem pergunta, o que faz aquele garoto perguntar se ele está realmente interessado nos fliperamas. Ele responde que nunca havia ido em um, mas diz ter sido divertido. O garoto diz que isso pode ser uma armadilha para Yamai, que eles podem cobrar o dobro a ele depois, mas Yamai diz não achar que eles fariam isso. Disseram que ele só esperava que ele não fuja quando der problema, e Yamai diz que não vai, que não é um covarde. Os garotos dizem não entender se ele é muito covarde ou muito estúpido, e enquanto Abo não volta, terão que se contentar com Yamai. Dizem também que, por sorte, o Arisu aparenta gostar dele, e rola até um ciúminho. O mangá corta para Hidaka na página seguinte, que observa o Yamai e os outros dois garotos. Acha estranho ver os três juntos por pensar que eles não se davam bem, mas ainda não sabe onde a Katadiri vai depois da escola, e que vai tentar dar uma olhada em pontos populares da cidade. O mangá corta, dessa vez para Oshina e para Katadiri, que saíram juntas. Oshina pergunta onde a Katadiri está levando ela, e Katadiri pergunta se caso Oshina não chegue em casa até as 17 horas, os pais dela vão ficar preocupados. Oshina então diz que vai para o mesmo lugar que a Katadiri vai se divertir, e Katadiri diz que vai deixar uma coisa bem clara, que se Oshina contar para alguém onde ela vai, ela dará uma surra nela. E a Oshina, doida, diz que é divertido, mal posso esperar. Por fim, Katadiri diz que para alguém como Oshina, esse lugar será uma boa distração. E enfim, galera, os fliperamas, jogando Street Fighter de Ryu, Yamai vai vencendo, inclusive dizem que ele não parece ser um novato. Arisu diz que Yamai já dominou esse jogo e já está executando comandos que ele considera difíceis. Yamai diz que esse é o terceiro jogo da série e que talvez deveria começar pelo primeiro. Diz que o Ryu é bastante equilibrado, mas será que ele vai conseguir extrair todo o seu potencial? E Arisu se diz feliz, que há uma semana quando viu Yamai jogar um jogo de luta pela primeira vez, teve o pressentimento de que estava testemunhando o nascimento de algo incrível. Arisu, abraçado a ele, diz que Yamai não faz ideia dos jogos que lhe esperam. Cita a franquia Virtua Fighter, Samurai Showdown e Guilty Gear, e eu espero que tenha muitos outros jogos, como o Tekken, que o Tekken volte, e que outros jogos que ainda nem apareceram na série ainda também apareçam. E Yamai pede para Arisu soltar, pois aparentemente ele tem um novo desafiante. Aparecem aqueles dois garotos e, aparentemente, o ciúme ainda está no ar. Eis que surge ela, Katadiri, que estranha ver aqueles dois de novo e diz odiar eles. Será que teremos confronto? E o mangá vai para Oshina, que aparenta estar se divertindo muito com seu jogo musical. Dá pra ver até pelo olhar dela. Diz até que o filhotinho sorriu de volta para ela. Katadiri pergunta se é a primeira vez que ela vai a um fliperama, e ela diz que sim, e que nunca esteve num lugar tão divertido desde que foi ao parque de diversões. E parece que Katadiri e Oshina estão se divertindo, não? A Katadiri pensa que parece que ela não se diverte assim fazia tempo, e pensa não ter sido uma ideia trazer a Oshina ao fliperama. E então descobrimos, pós-pergunta da Oshina, que a Katadiri não gasta o dinheiro dela do almoço para ir ao fliperama gastar lá.
A Oshina diz que Katadiri acabou gastando todo o dinheiro com ela e que não vai ter dinheiro para comer. E Katadiri lembra que comeu um pouco da comida de Oshina. Oshina, essa que diz que Katadiri é uma amiga adorável e que ela tem sido tão amável, tudo isso cantando. O capítulo volta para Hidaka, que aparentemente saiu em busca da Katadiri. Ela diz para ela mesma que só está se certificando, que também é um dever do professor prestar atenção nos lugares que os alunos frequentam e que tem chances da Katadiri estar por um desses lugares. Ela começa a pensar que jamais imaginaria que estaria vendo isso por um outro lado, que na época dela de escola ela frequentava todos esses lugares mesmo sabendo que não deveria. E ela fica imaginando o que os alunos pensariam se descobrissem isso, que a tal professora chata frequentava bastante os fliperamas. E ao chegar na loja de fliperamas, a Hidaka dá de cara com aqueles dois garotos que perguntam o que ela está fazendo lá. E ela reverte a situação dizendo que é ela quem faz as perguntas. E diz que aconteceu o que ela temia. Diz que eles deveriam ir para casa ao invés de ir ao fliperama. E ainda diz que eles estão com uniforme ainda. Eles se questionam sobre o uniforme, pois se eles não poderiam ir em casa trocar rapidinho. Perguntam se teriam problema. O coração da Hidaka diz que não, mas a professora Hidaka logo após corrige dizendo que sim, numa cena cômica. Hidaka pergunta por Yamai se ele estaria dentro da loja de fliperamas. Ela diz que viu os três saindo juntos da escola e que, como o Yamai não está com os outros dois, ele deve estar dentro da loja de fliperamas. E então, um deles pede para que Hidaka deixe o Yamai em paz, pois parece que o fliperama é o lugar certo para ele e que ele está se divertindo bastante. Hidaka diz que não importa e que ela não pode permitir isso. Rebatem dizendo que isso é uma atitude bem egoísta e que apostam que ela também frequentava fliperamas na idade dela, e acertaram bem em cheio. Ela então manda eles irem para casa. E então eles conversam sobre o que o Arisu vai achar da professora se metendo nisso, e do porquê da Hidaka estar ajudando o Yamai. E enfim, ela entra no fliperama lembrando que faz bastante tempo que ela não vai num lugar assim. A página seguinte mostra Hidaka caminhando entre os fliperamas e a Katadiri a vê, e a Hidaka vai diretamente até o Yamai. Hidaka pergunta se Yamai esqueceu das regras da escola e diz que esse lugar não é apropriado para ele. Ele então pergunta se ela está mandando ele parar de jogar e ela diz para eles saírem dali e ela ouvirá o que ele tem a dizer. Yamai então diz que as pessoas colocam seu dinheiro para ter uma chance de enfrentar um oponente à altura. Pede desculpas, mas se nega a sair. Hidaka segue lhe dando ordem para sair e diz que isso não importa. Eis que chega Arisu perguntando se ela é a professora do Yamai e até diz que a Hidaka é muito bonita para uma professora. Hidaka pergunta quem Arisu é e o próprio se diz a má influência. Oshina e Katadiri observam o que rola e Arisu então diz que não permitirá que Hidaka leve ele tão facilmente, encerrando assim o capítulo. Será que vai ter confronto entre os dois? Vai rolar desafio? O capítulo 7 já começa na treta do capítulo passado. Arisu diz que Yamai está encarando o seu novo eu e pergunta se ela pretende tirar esse momento único e divertido que ele tanto procurou. Hidaka diz que Yamai é seu aluno e que na escola tem regras a serem seguidas, principalmente a regra que proíbe os alunos de irem a lugares como esses. Arisu se questiona se os alunos da escola se tornarão adultos dignos seguindo essas regras. E para surpresa de Arisu, mas não nossa, Hidaka concorda com ele e diz que o que ele falou faz sentido e pergunta se eram essas palavras que ele queria ouvir. A capa do capítulo 7 traz a Hidaka adulta e adolescente e diz: durante a minha juventude, eu persegui a pessoa que amava e passava o tempo todo em lugares diferentes como esse. Detalhe para ainda não falar o nome do Haru, e será que o lado da Hidaka adolescente está voltando? Voltando à história, Hidaka diz que é o dever dela retirar o Yamai dali, que os fliperamas também possuem regras e cita uma delas onde após as 18 horas os menores não podem entrar. Arisu pergunta se ele pode ficar até as 18 horas então, e a Hidaka diz que não, pois é proibido os alunos da escola dela frequentar esses lugares com uniforme escolar. Arisu ainda fica tentando uma desculpa para ele ficar. Pergunta se ela não veria problema se ele trocasse rapidinho. Hidaka pensativa vê que as regras não são claras o bastante. Pensa em outros detalhes que não deixem brechas, que na época dela ninguém levava essas regras a sério, porém ela tentava não quebrá-las. Depois reflete se essas regras realmente existiram e Arisu tenta argumentar perguntando se os alunos do ensino médio que seguem essas regras são proibidos de entrar nos fliperamas.
E galera, Hidaka refutada. Arisu ri e diz que mesmo sendo uma professora, Hidaka não sabe responder as perguntas dele sem deixar margens para segundas interpretações. Ainda fala pra Yamai que a Hidaka fica fofinha dessa forma. E Yamai pede a ele que não a irrite muito, e ele decide ir para casa para evitar problemas. Arisu diz que ele só pode estar brincando e pergunta se ele não pretende gastar todo o dinheiro que ele deu ao Yamai. Yamai então diz que foi por isso que ele queria usar o próprio dinheiro, para não ouvir essas coisas. Arisu pergunta se ele não tá esquecendo de nada e questiona sobre o acordo. Yamai fala: continue jogando até gastar todos os 5.000 ienes do meu investimento. Essa é a isca perfeita para atrair estudantes no ensino médio sem dinheiro. Completa dizendo que toda a generosidade do Arisu é apenas um disfarce para ganhar confiança das pessoas e que dessa forma ganhará novos subordinados e cobrará favores, não permitindo que ninguém escape de suas garras. A página finaliza com o Arisu claramente desapontado e com cara de carranca, dizendo que isso lhe foi doloroso. E o pirado sucumbiu à loucura, começando a se agredir, deixando todos espantados até que uma pessoa o parou. E a pessoa que parou e segurou ele foi ele mesmo, porque ele tá loucão, dizendo pro Yamai parar com isso, que era pra ele deixá-lo em paz. E chega um NPC dizendo que isso é tudo culpa do Yamai, tudo ele, né, gente? Que as palavras dele estão machucando o Arisu de maneira violenta e que ele deveria consertar isso agora. Arisu se dá um mortal e se ouve um bafafá de reclamações pelas palavras que o Yamai disse ao Arisu. A sensata Hidaka diz: o que há de errado com você afinal? Até parece que fugiu do hospício. Isso tudo enquanto o Arisu está caído no chão se enforcando. E o Yamai solta de fato um pouco mais de maturidade. E os outros se perguntam se Yamai perdeu a noção do perigo após ainda dizer essas coisas. E começam a ameaçar o Yamai. Os garotos dizem que não vão deixar isso passar batido e que hoje o Yamai vai dormir com os peixes. Será que o nosso peixe morto volta à vida? Hidaka os interrompe se colocando na frente e eis que o Arisu ressurge das cinzas dizendo que estão tentando devolver o filhote de pássaro que chocou do ovo da alma gêmea dele, que é o Yamai tem habilidades de jogos de luta superiores aos outros e que não espere que o Arisu tenha pena dos outros. Ele ainda diz que vai colocar um chifre na cabeça dele e que vai perfurar a bunda deles com isso. E então mais uma cena bizarra onde o Arisu diz que se quiserem o perdão dele, terão que fazer a dança do papaya ou papaiá e que ele irá expulsar as pessoas do grupo enquanto eles irão cantar a canção Zen Comum. Vendo a loucura, Hidaka chama o Yamai para ir embora e diz que se continuarem lá, ficarão igual a eles. Hidaka então pensa que esses garotos são muito estranhos e má influências a Yamai. Arisu manda um alto lá e diz para não pensarem que vão embora tão facilmente. Hidaka diz que ele é muito persistente e que jamais conseguiria manter um relacionamento saudável agindo dessa maneira. Ele diz que pode ter perdido um pouco do controle, mas que ele não consegue conter os sentimentos fortes dele por uma boa amizade. Yamai então pergunta de onde sai essa fixação de Arisu por ele, e Arisu diz que Yamai é frio demais diante dos sentimentos alheios. Diz também que ele tem demonstrado seu amor por ele e diz estar quase esquecendo de algo. Então o Arisu diz que para o Yamai deixar ele, terá que conquistar esse direito superando ele, que ele terá que respeitar as regras deles e, considerando todos os favores que ele deve até agora, ele tem que assumir o risco. Arisu completa dizendo que ele pode até escolher o jogo. Se Yamai vencer o Arisu, poderá deixá-lo, mas se perder, sofrerá com 1000 anos de morte. Arisu fala em espancar, socar, esfaquear e fazer o Yamai sangrar. Isso até me lembrou uma cena do Eu, Patroa as Crianças no poema do Júnior Dor Suburbana. Arisu diz para parar de papo furado, pois está na hora do duelo de titãs. Yamai diz que isso não é justo, pois ele ainda está aprendendo o básico de jogos de luta, lembrando que o Arisu é experiente. E Hidaka diz que isso não passa de chantagem e diz para o Yamai não cair nesses joguinhos. E ele pergunta: tudo que eu preciso fazer é ganhar, né? E Yamai diz que ele aceitou os fatores do Arisu e então ele tem que seguir as exigências dele. Hidaka diz pra ele não cair nesse truque. Então reaparecem Oshina e Katadiri. Oshina pergunta se vai rolar uma briga e Katadiri diz que acha que sim. E o clima de tensão toma conta. Yamai diz que como um homem ele precisa assumir a responsabilidade pelos seus atos. Ele e Hidaka então se olham. Yamai parece estar determinado e Hidaka me parece sentir certa emoção, pois ela já viveu momentos semelhantes no passado. E isso aparentemente faz o Akuma da Hidaka despertar de dentro dela. Aquela pequena faísca que se acendeu dentro dela quando o PSP da Katadiri caiu se tornou um fogaréu. E rola uma conversinha interna entre o Akuma e a Hidaka. O Akuma diz: há quanto tempo não nos vemos, guerreira? Quantos anos se passaram desde a última vez que nos vimos no campo de batalha? Ainda o Akuma:
Garota patética, você ainda vive cercada por dúvidas. E nesse estado você acredita mesmo que irá conseguir proteger esses pivetes do mau caminho? Imprudente. Derrotar você agora exigiria menos esforço do que bater num bebê. Não que eu fosse fazer isso. Escute com atenção e trate de lembrar. Ele ainda lembra ela do vigor e da tenacidade que ela tinha na época e diz: solte o demônio que está dentro de você novamente. Eu ordeno que você se lembre de todos esses sentimentos agora mesmo. E galera, a chama que existe no coração da Hidaka pelos videogames está se acendendo novamente. Ou melhor, está acesa novamente. Para finalizar, o Akuma que está nela ainda termina de libertar esses sentimentos, dizendo para ela desenterrar de uma vez por todas a verdadeira guerreira que está adormecida dentro dela. E, gente, a Hidaka despertou, a Hidaka voltou. Então a Hidaka diz que fará isso, e que é isso mesmo que eles ouviram, que ela irá lutar no lugar do Yamai. E, meu amigo, na minha opinião, eu acho que agora deu ruim pro Arisu. Todo mundo fica tipo, quê? E o garoto se pergunta se ela sabe jogar jogos de luta, e ela confirma. E Yamai ainda parece espantado, e a Hidaka diz pra ele não se preocupar, que ela vai calar a boca deles rapidinho. Arisu então diz que temos aqui uma professora fora do comum, e ele não tá errado. Todo mundo ainda se pergunta se isso é sério, e Hidaka diz a Arisu que se ela vencer, a fixação dele por Yamai acaba e pede a palavra dele. Arisu diz que ela não faz ideia do que a espera se ela perder, mas irmão, a Hidaka que conhecemos voltou. Ela voltou com o Akuma e agora também voltou com o Phobos, e ela diz que tudo bem, pois ela nunca vai perder para alguém como Arisu. Arisu arregala seus olhos e Oshina diz que parece que isso vai ser legal, enquanto Katajiri pergunta qual o problema da Hidaka. E lá vamos nós para Darkstalkers, e isso mais do que justifica a presença do Phobos, um dos anjos da guarda da Hidaka. E galera, já indo pro capítulo 8, o capítulo 7 acabou de terminar e continua na mesma intensidade. Arisu diz que eles vão se enfrentar no Vampire Hunter, ou Darkstalkers, aparentemente por escolha da Hidaka, e ela mesma admite que é um grande jogo. Ainda perguntou se a Hidaka jogava ele na infância ou se ela ficava só no canto vendo o irmão dela jogar. Ainda pergunta se ela tem um irmão e continua tirando sarro perguntando se ela prefere ser a jogadora 1 ou 2, que é para escolher o que se adapta melhor a ela. Hidaka então diz que normalmente decidiria isso num pedra, papel e tesoura, mas que ela não se importa se ele escolher. Arisu se surpreende e diz que ela não é uma simples professora. E a capa do capítulo com Hidaka, Katajiri, Yamai, Oshina e o Akuma. Yamai pensa que na escola a Hidaka é só mais uma professora como todas as outras, que não imaginava que ela tivesse um hobby como esse. Se pergunta se ela é uma boa jogadora e pensa que a situação é frustrante e vergonhosa para ele, pois parece que ele não tem escolha a não ser confiar nas habilidades dela. A Oshina com a Katajiri pergunta a ela se elas vão chegar mais perto para ver o confronto, e Katajiri pensa que esse é o único jogo que ela tem no PSP dela, mas que nunca tinha visto uma luta entre duas pessoas nesse jogo, e se pergunta se a Hidaka vai ser capaz de fazer isso. Um dos colegas do Arisu diz pra ele acabar com a raça da professora, e ele diz que nem precisa pedir e que eles não fazem ideia de quanto ele já jogou esse jogo. Eles continuam falando, mas agora falando sobre fazer amor com ela, como ela nunca sentiu antes, e Arisu diz pra eles não falarem coisas tão vulgares na frente dela. Ele começa a pensar que vai mostrar toda a força monstruosa que ele adquiriu durante seu intenso treinamento, mas no fundo ele quer também o que os amigos falaram e a batalha vai começar. E vamos para mais uma reflexão de Koharu Hidaka, que diz que já faz alguns anos desde a última vez que há tantos sentimentos passando pela cabeça dela, que ela sente a euforia, que sente certa tensão nostálgica e que isso tudo faz ela elevar o espírito de luta no coração dela, e que é a primeira vez que ela luta para ajudar alguém. Ela diz que espera ser capaz de encontrar aquele, eu disse aquele, sentimento para ela poder lidar com essa situação. Ela sente que está fazendo a melhor das ações por um aluno e que nunca como professora tinha feito algo assim. Pensa com ela mesma que ficou muito tempo longe do campo de batalha. Será isso um obstáculo? E o Akuma interior dela diz para ela não dizer bobagens. Ela se pergunta se ainda possui os instintos dela e o Akuma responde que eles nunca foram embora. Ela sente a sensação que está nas pontas dos pés dela e passa por todo o seu corpo, e o Akuma confirma que ela está sentindo essa energia. E vamos para a luta! Liberte o demônio que estava adormecido no seu coração, Hidaka. Arisu diz para ela a impressionar e mostrar que ela é boa. E bom começo da Hidaka, aparentemente. E ela realmente está deixando todo mundo impressionado. Arisu diz que os movimentos dela são muito polidos. E reparam que ela joga com a alavanca como se estivesse segurando uma taça de vinho. E a Hidaka segue lambrando o Arisu e ele reconhece as habilidades da Hidaka como autênticas.
Oshina pergunta a Katadiri se a Hidaka é o robô e a Katadiri, pensativa, não entende direito o que tá rolando e diz que as habilidades da Hidaka são bastante assustadoras e ela segue sem piedade. Está voando! Essa professora está voando! É o renascer de uma mulher! É o renascer da Hidaka que conhecemos! Na página seguinte, Arisu parece ter uma carta na manga para tentar uma reação na batalha. E galera, simplesmente Koharu Hidaka. Ela tá conseguindo prever os movimentos do Arisu na luta. E finalmente rola o KO. Só deu Hidaka, galera, que diz pra Arisu não subestimar as habilidades dela. Hidaka ainda diz a Yamai pra ele não se preocupar que ela irá cuidar de tudo por ele. E Arisu indignado, gostamos. E lá vamos nós pro segundo round. Arisu diz que esse jogo representa o que ele é e ele tem plena confiança na sua habilidade. Vem reação por aí? Arisu então pensa que ele também busca um oponente que possua paixão suficiente para enfrentá-lo, que ansiava que pudesse chamar o rival dele de companheiro e desesperadamente ele tem procurado por essa pessoa, mas que essa luta é totalmente diferente do que ele buscava, e diz que a Hidaka tem uma aura assustadora. A Hidaka e sua defesa é impenetrável, um murro de ferro, já diria o Arisu. Hidaka segue dando show. E a Hidaka aparentemente se prepara para mais um KO e a vitória na batalha. E finaliza de tal maneira o oponente que até parece finalizar o próprio Arisu. E não deu outra. KO para Hidaka e ela nem precisou usar todas as habilidades dela. Arisu vai ao chão e Hidaka começa a pensar. Já se passaram 8 anos desde a última vez e ela até pensou que tinha perdido as habilidades dela, mas ela estava enganada. A paixão que ela tinha naquela época ainda não desapareceu e opa! A Hidaka diz que o que ela sentia continua existindo intensamente dentro dela e vemos a ONU? Será que é a ONU mesmo? Porque é muito parecida. Hidaka vai até o Arisu e diz que é melhor ele manter a palavra dele e ficar longe de Yamai. Logo após, ela chama o Yamai para eles irem embora. Oshina diz que não entendeu nada, mas mesmo assim foi incrível, e Katadiri pensa que também não entendeu, e isso a incomoda bastante. Logo após saírem, Hidaka pensa, nenhum obrigado por me ajudar, essas crianças. E de fundo, um Arisu, você está bem? Arisu então diz que não está bem, pois não pôde ganhar nenhum round. Uma derrota esmagadora, tão esmagadora que ele não pode se mover nesse estado. Os amigos de Arisu perguntam se ele quer que eles carreguem ele, e ele diz que não é necessário, que essa luta tocou seu coração. O mangá corta para uma cena na cidade, onde o Arisu diz que essa professora foi a pessoa mais incrível que ele já encontrou na vida. Hidaka. E alguns dias depois, percebemos que a Hidaka soltou os seus cabelos e essa moça pergunta a razão da mudança repentina dela. Hidaka diz não ser nada de especial. Doi então diz que é como rever a Hidaka na época de escola, e ainda diz que Hidaka naquela época tinha uma aura assustadora e era difícil chegar perto dela. Logo após, pensando, Hidaka concorda com a fala de Doi e diz que era diferente de como é agora. Hidaka também recebe os elogios dos seus alunos e logo após chega o personagem mais mala desse mangá, que é o professor também elogiando a Hidaka e tentando chamar ela para sair de novo. Hidaka então pisa no pé dele de propósito para ele não dizer mais essas coisas na frente dos alunos, e quando ela entra na sala todo mundo olha espantado e ela manda todos sentarem. O Otami quase solta um "mas que me..." e a Hidaka o ameaça puni-lo severamente com um sorrisinho sem graça e também irônico. Hidaka pensa que não há razões para temer ser uma professora, ou o futuro dela, ou ter coragem, e que ela tem que abraçar a ousadia dela, Hidaka, ousadia e alegria. E ela diz que não há mais nada de errado em ter orgulho de quem ela é agora, e inicia a aula com sua turma com um "bom dia, classe", e um sorriso no rosto. E o final do capítulo diz o que a gente já sabia, mas agora é oficial: a destemida Hidaka está de volta. E o capítulo 9 começa com um dos melhores alívios cômicos desse mangá, Akumi, que não tem um número suficiente de polígonos, chamando seu pai, o Numata, pois ele havia esquecido o almoço. Numata diz que não tem mais o Kung Fu do lado dele, até aproveita da situação para finalmente apresentar ela ao Doi. O Numata pergunta o porquê do Doi estar em choque e diz que no momento ela está sem maquiagem, mas quando ela usa, fica em alta resolução. Depois Akumi pergunta se o Doi é o Doi e que ele realmente brilha. Numata diz que não seria má ideia eles saírem para comer uma torta de chocolate juntos. E aparece a Hidaka, que diz que não é todo dia que ela vê Akumi, e o Numata pede ajuda para ela para que Akumi e o Doi saiam juntos.
e ela diz que estavam pensando em chamar todos para beber essa noite, e ela convida a Kumi. O Doi acha até melhor do que um jantar juntos, e a Kumi acha que seria bom comer um pouco de Nankotsu Karaji. O Numata diz a Doi que a Kumi é uma boa menina e se preocupa com seus pais, então pede para que a trate bem. Caso contrário, ele iria aprender a voar com o Kenda Touraco dele. Daí chega o professor Mala, que ouviu que a Hidaka vai sair para tomar uma e não havia chamado ele, que não há nada de interessante nessa gente e que conhece truques para deixar o ambiente mais divertido. E a Hidaka dá uma cabeçada de costas nele. A Hidaka realmente voltou e o Doi parece ter percebido isso. A capa do capítulo com a nossa mestra Hidaka com os cabelos ao vento. Começa a aula de Hidaka e percebemos na chamada que a Oshina faltou, não pôde comparecer. Hidaka pede para que eles estudem as páginas 22 e 26, que vai ser a matéria da prova e blá blá blá, que o japonês é importante para desenvolver a capacidade de interpretação, e para que eles leiam com atenção, e a Mai com cara de peixe morto, porque deve ser segunda-feira. Mas, na verdade, a cara de peixe morto esconde seus pensamentos, e ele não consegue deixar de pensar na Hidaka jogando com Arisu ao vê-la. A Hidaka reclama com o aluno e pergunta para ele se ele está entediado e ele diz só estar olhando para ela. Após isso, no canto está o Yamai e os outros dois, e eles se perguntam se ainda lembram do dia que a Hidaka foi no fliperama e que o Arisu nunca mais saiu de casa após aquilo. Dizem não acreditar que o Arisu parou de ir aos fliperamas. Yamai diz que, de qualquer forma, eles não podem ir aos fliperamas, justamente quando ele encontrou algo interessante, e o outro menino diz que, de qualquer forma, já deixaram eles em paz e que não serão mais obrigados a ir. Pergunta também se Hidaka falou com Yamai sobre algo e ele diz que não, e se pergunta o que ela deve estar fazendo agora. E ela está lá, com as alunas pentelhando ela enquanto ela luta agora contra um computador. Ela ainda não se adaptou à tecnologia de computadores? E reaparece ela, a diretora, falando para Hidaka que os estudantes agora estão com essa atitude e ser duas caras não vai levá-la ao bom caminho. Pergunta para Hidaka se a mudança no visual dela foi para ganhar popularidade com os alunos, de novo implicando com a beleza dela, enquanto correm as alunas que pentelhavam a Hidaka. Hidaka diz que só deixou os cabelos soltos, e recebe um sermão da diretora maluca dizendo que ela é bonita e que se ela nunca considerou que a beleza dela fosse atrapalhar os alunos a se concentrarem, e que ela não sabe as intenções da Hidaka, e pergunta se ela não acha o visual dela provocativo demais, e ainda completa dizendo: será que você mudou seu visual pra atrair a atenção de algum homem? Que velha maluca, né? E continua o show de horrores da diretora, dizendo que Hidaka já tem 30 anos, está solteira e que deve estar desesperada. Mas antes de esbanjar sensualidade, ela tem que lembrar que ela é uma professora. Mas galera, vale lembrar que a nossa Hidaka está on fire. E ela diz que as palavras da diretora são muito fortes e que parecem um ponto de vista pessoal e não de uma diretora. Ainda diz que antes de duvidar das outras pessoas, poderia prestar atenção nas coisas que saem da boca dela. E a diretora, aparentemente boladona, diz que vai dar um conselho para Hidaka, que é para ela evitar ser uma professora alvo de fofocas. E Hidaka repara num hematoma que está no pescoço da diretora. A diretora rapidamente tapa o hematoma e diz que, como pessoa, é melhor a Hidaka não falar sobre coisas muito sensíveis. Hidaka começa a pensar que a diretora também tem que lidar com muitos problemas e que é o tipo de problema que só ela pode suportar. E sim, eu acho que ela pode estar sendo agredida em casa. E anoitece na cidade. E Hidaka saiu de novo com Miao e Doi, e aparentemente o Miao levou os colegas do trabalho dele, que já de cara elogiaram a Hidaka, e o próprio Miao se desculpa por eles, que normalmente são reservados, mas enlouqueceram perto de mulheres. Hidaka até se assusta por trabalharem com Miao, que eles deveriam ser mais calmos, e eles partem pra cima da Hidaka, oferecendo o número do telefone e trocar uns e-mails, e ela diz que não tem celular. E os amigos do Miao dizem que não dá pra crer que uma pessoa não tenha celular, que a Hidaka é uma espécie em extinção. Hidaka diz que não é boa com essas coisas e que não se dá bem com e-mail. Um dos amigos diz que dá a sensação que ela não se deixa levar pelo mundo moderno, e que isso é algo que está a favor dela. Pergunta também se ela acha que todo mundo está dependente da internet e que aos poucos está perdendo a conexão calorosa real. Hidaka concorda, e dizem ainda que é difícil acreditar que uma pessoa tão bonita como ela não namora. Então ele diz que adoraria trocar cartas com a Hidaka se ela permitir, e se mostra mais um interessado nela. Miao tenta colocar ele na realidade, afinal ele acabou de conhecer a Hidaka, e o próprio Miao percebe que foi um erro convidar os amigos do trabalho dele, que as atenções estavam todas na Hidaka, que isso deve ser exaustivo para ela, e até pensa em encerrar a noite. E ainda pensa que o Doi e a filha poligonal do Numata não se importariam. A Kumi diz que ainda não comeu bastante.
Doi tenta puxar assunto e pergunta o que ela faz normalmente. Ela diz que é uma atriz e passa a maior parte do tempo dela dançando, mas o que ela faz de melhor é lutar Kung Fu. Doi, curioso, pergunta em quais produções ela aparece. Kumi então pergunta a Doi se ele nunca namorou, e ele responde que sim, que nunca teve essa experiência. E ela diz que já esteve em 3 relacionamentos, deixando Doi até espantado. Ela diz que tudo começou com um acontecimento insignificante que terminou em um beijo. Ela diz também ser uma memória distante. Doi então diz que ela tem mais experiência que ele quanto ao amor. Kumi diz que isso é fato, pois ele não tem o que é preciso para vencer no jogo do amor, que agora ela tá dando brecha para uma abordagem e ele ainda não percebeu. Ele se pergunta do que ela tá falando e durante a pose de luta dela, ele diz que o Numata vai pagar por isso. E aparentemente eles vão a um outro lugar, um que tem inclusive um fliperama e um karaokê. Hidaka, pro desespero dos esquisitões, diz que vai para casa. Miao tenta deixar ela ir, mas os amigos dele não deixam e a convidam de novo. Inclusive desafiam ela no fliperama, meteram essa. E se vencerem, ela irá com eles ao karaokê. Ou seja, ela aparentemente vai para casa mesmo. Os amigos do Miao dizem que querem ouvir as histórias de amor da Hidaka, que vão descobrir como uma mulher bonita continua solteira. Hidaka diz que se ganhar ela vai para casa, mas é um prêmio um pouco injusto. Miao e Doi já sabem do resultado, e os amigos dela dizem que vão voltar para casa de cueca se a Hidaka ganhar, e o confronto parece promissor, para Hidaka, óbvio, embora um deles até tenha dito que ia a fliperamas. E eles chegaram a uma máquina onde o jogo era de digitação. Os amigos do Miao chegaram até a ficar felizes, afinal eles trabalham com isso. Parece uma vitória fácil. Hidaka diz para o amigo do Miao pegar leve com ela após ele dizer que seria um duelo sério. E galera, Hidaka on fire é inapagável, tá? Ela tá mandando ver. Até um cara acostumado com escritórios não consegue acompanhar ela. E detalhe, Hidaka diz que é um padrão para as palavras-chave e que pro azar dele, esses padrões estão na ponta dos dedos dela, que ela não sabe mexer em computadores, mas nesse jogo o levará ao corredor da morte. Hidaka diz que achavam que estava tudo sob controle, que seria uma vitória fácil, mas que não deveriam ter subestimado ela só por ela ser mulher. E dá lógica, gente. A Hidaka vence e eles voltam para casa de cueca. Ela até pergunta se eles ficarão bem, que ela tirou algo deles que os torna homens. Miao diz que eles vão ficar bem e se desculpa com a Hidaka. Disse que graças ao convite que ele fez aos amigos, a Hidaka passou por maus bocados. E ela disse que não foi grande coisa, mas que se a verdadeira intenção dele foi dar a ela uma chance de conhecer alguém, ela pede para que não se intrometa na vida dela dessa forma. Doi então diz que ela ficou muito brava e que se sente mal pela Hidaka, enquanto a Kumi chama o Doi pra sair. Só eles dois, né? Enquanto isso, o Miao segue pensativo. Pensa que não usou essa noite para fazer ela conhecer alguém, e que já faz tempo. Não me diga que você ainda... E esse olhar, gente, ele diz tudo. Ele lembrou da situação da Hidaka e do Haru, e ainda pensou em algo que ele possa fazer. Eu sinceramente acho que ele pode ser uma chave e que vai trazer o Haru para a história. E assim se encerra o capítulo 9. Mesmo na fase adulta, os traços da juventude ainda estão visíveis. E o capítulo 10 começa com a Oshina sendo examinada. Após isso, Oshina pede suco de fruta para a mãe e pergunta se ela pode ir à escola amanhã. E a mãe dela diz que ela pode, portanto que esteja se sentindo bem. Ela diz que a Asami tem sorte de poder ir à escola, pois é chato ficar em casa. A mãe pergunta por que a Oshina quer tanto ir à escola e ela diz que quer levar o almoço para Katajiri. Diz que ela deve estar com fome agora. Depois ela pediu 5.000 ienes para a mãe e ela perguntou para Oshina por que ela quer tanto dinheiro. E Oshina diz que gostaria de voltar aos fliperamas e que ela gostaria de gastar 1 milhão de ienes lá, mas ela tem que se controlar. A mãe de Oshina achou um absurdo ela ter ido ao fliperama e disse que ela nunca deveria ter ido lá, e a Oshina disse que é a Katajiri que a levou. Oshina diz que ficar em casa faz ela se sentir pior, e a mãe dela diz que não. Oshina começa a chamar a mãe de chata, como sempre, e aparentemente chega o pai dela. Diz que Oshina foi constatada com pressão alta e que por isso está com pouca proteína, que a mãe de Oshina parece estar cansada e que isso é normal, e que ele também está cansado, afinal eles não são feitos de aço. Pergunta se foram de novo ao hospital e que receberam a mesma resposta, é sempre a mesma coisa. O pai de Oshina diz que poderia tirar umas férias e que Oshina não vai continuar indo à escola. Ele revela que aumentaria o tempo que passam juntos como família. A mãe dela pede para que ele não fale isso, pois parece que ele já desistiu. Dizem que ela ainda não percebeu o que está acontecendo, mas que por outro lado pode ser uma bênção. Eita, será que é algo mais sério do que a gente imagina?
Dizem que essa angústia está consumindo ele e que ele sempre pensa como será o futuro deles. Ainda se perguntam se não há nada que possam fazer, enquanto a irmã de Oshina escuta tudo e aparentemente a doença da Oshina é mais séria do que imaginamos realmente. A Oshina pergunta se os pais dela estão brigando e a irmã diz que não é isso. Ela diz que tem algo muito perturbador neles, que é algo sombrio na forma que eles falam e que isso a deixa triste. E a irmã dela diz que eles não estão brigando. Oshina então pede para que sua irmã lhe conte uma história de terror. A Oshina pergunta se a irmã já foi em um fliperama, e ela diz que ainda está na 5ª série e que não pode usar o troco do pão para esses lugares. Eu já fiz muito isso. Oshina então pergunta sobre o que a irmã acha de quando ela crescer, irem juntas ao fliperama, e a irmã acha uma boa ideia. O mangá corta para Hidaki para uma professora, onde essa professora disse que uma menina da escola foi vista em algum estabelecimento da rua principal, e ela é uma das alunas da Hidaka para desespero da própria. Essa professora diz que a diretora ainda não sabe disso e que Hidaka deveria ir antes que ela vá reclamar. E Hidaka prontamente disse que irá resolver antes dela saber. Depois se corrige e diz que não é por esse motivo, e sim porque é o dever mostrar aos alunos os destinos que eles devem trilhar, e que vai intensificar a vigilância naquela área. E Hidaka volta ao fliperama. Aparentemente ela esperava encontrar ou o Yamai ou o Okomura, mas aparentemente eles perceberam que não devem frequentar esses lugares. E isso a deixou um pouco aliviada, que ela iria a uma livraria e após isso iria para casa. E lá está Oshina se divertindo num jogo de esquiar, e chega a Hidaka, lembrando que a Oshina faltou à aula por estar doente e ela ficou em 4º lugar no jogo. Hidaka acha que nada que ela diz e faz sentido, mas que quando joga, ela parece uma garota normal. Mas Oshina nota a Hidaka, se pergunta se será expulsa da escola e Hidaka diz que teme que ela será expulsa. Oshina então se desespera e Hidaka diz estar brincando e pergunta o que ela está fazendo num lugar como aquele, ao invés de estar em casa descansando. Oshina disse que estava entediada de estar em casa e a mãe disse para ela não ir ao fliperama. Então ela pensou que não teria problema dela ir à ala de recreação dessa loja. Hidaka diz que isso também conta como fliperama e Oshina pergunta se ela está encrencada ou não. Hidaka também se pergunta se sim ou não e Oshina se mostra desesperada. Mas depois que a Hidaka pede para ela não exagerar, ela diz que Hidaka é engraçada e um pouco bobinha. Oshina diz que pode apostar que Hidaka também veio se divertir, e Hidaka mantém a postura e diz que é só para manter os alunos longe desses lugares. Oshina pede para que Hidaka jogue com ela, e Hidaka diz que não sabe onde ela está na cabeça, mas que era melhor ela ir para casa. Oshina diz que gostaria, mas que não pode ir à escola nem brincar com as outras crianças, e que a vida dela era bem solitária, e Hidaka sente remorso. Oshina continua insistindo para Hidaka jogar com ela e Hidaka pede para que Oshina não fale com ela como se estivesse convidando um colega de turma. Rola até uma forçada de intimidade da Oshina, que seguiu insistindo enquanto Hidaka diz de novo que não. E adivinhe, Oshina aparenta estar feliz com a Koharu-chan e a Hidaka pediu para que ela parasse de chamá-la assim. Oshina diz que Hidaka está perdendo o ritmo. Oshina então diz que Hidaka parecia tão incrível em jogos de luta e a Hidaka se espanta. Hidaka pergunta quem contou isso a ela e Oshina diz que estava lá também. Também diz que ela não parece ser uma simples professora. Hidaka pede para ela não contar e a Oshina, chantagista, foi pedindo um bichinho de pelúcia na máquina de garra e a Hidaka se nega. E a Oshina começa a falar que a professora não gosta só de ensinar, mas também de jogar, extorquindo a Hidaka na cara dura. E lá vai a Hidaka, e diz que chegou a hora de se vingar. Diz que às vezes incomoda ela sendo uma professora muito normal, e de novo, pra Oshina parar de chamar ela de Koharu-chan. E a Oshina torce pra Hidaka em seguida, a chamando de Koharu-chan de novo. E a Hidaka conseguiu pegar, pela cordinha, um bichinho de pelúcia. Oshina, já com um bichinho de pelúcia, diz que a Hidaka foi incrível. Hidaka pede para que ela mantenha a palavra e Oshina diz que Hidaka vai ter que jogar um pouquinho mais com ela. Hidaka parecia irritada, mas ao ver o sorriso e o olhar de felicidade de Oshina, se viu na situação de jogar com ela. Hidaka se pergunta sobre o problema de Oshina, pois ela não parece tão doente. Hidaka pergunta se Oshina irá para a escola amanhã e ela responde que não sabe e que só vai quando sua mãe disser que ela pode. Ela joga um jogo de maquinista e pede para que Hidaka veja as técnicas de condução dela. Hidaka aconselha ela a ir mais devagar, pois se continuar assim, ela vai perder. Oshina se pergunta do que há de errado em ser pontual e acaba perdendo a estação. Oshina diz que não foi feita para ser uma maquinista e Hidaka diz para ela não desanimar, que ela pode tentar novamente.
Oshina diz que queria ser boa como a Hidaka. Hidaka pergunta o porquê ela diz isso, e ela diz ser uma idiota sem esperança, que não pode fazer nada, que ela só queria ter uma habilidade que pudesse surpreender todo mundo. Hidaka diz que não precisa ser em jogos. Oshina rebate dizendo que não gosta de estudar, nem de fazer esforço, mas que por algum motivo é divertido descobrir habilidades nos jogos. Ela diz que queria encontrar algo que animasse ela e pergunta a Hidaka se não é incrível as pessoas terem algo que chamam de sonho. Hidaka concorda, diz que essas pessoas são incríveis. Oshina diz que queria jogar mais e mais videogames para poder continuar se divertindo, mas ela simplesmente aparenta cair. E aparentemente de joelhos, ela cai no chão e Hidaka vai preocupada em sua direção. Oshina aparentemente desmaiou e Hidaka está ao seu lado, preocupada com a saúde dela, enquanto as pessoas o cercam. E assim, finaliza-se o capítulo 10. E galera, vale lembrar que no próximo vídeo meu de mangá, vai sair só do capítulo 11, e a gente vai manter assim, vai sair um capítulo por vídeo. E é isso, galera. Esse foi meu vídeo de hoje falando sobre mais 5 capítulos de High School Girl Dash, do 6 ao 10. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou e também deixe alguma sugestão se você tiver. E aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos meus vídeos. E até a próxima!